Retornamos ao nosso café profético, agora um pouco reformulado, pelo menos quanto à sua apresentação, porque café é coisa muito boa, e esse café que eu bebo diariamente pelas manhãs é moído na hora, mas é muito bom, denso, gostoso, sem açúcar, é muito revitalizante, saudável. Compartilho com vocês café. Então, voltando ao nosso café profético, ao ler, talvez pouco mais do que a maioria faz, sobre esse projeto que é colocado em debate na sociedade mundial, e principalmente aqui na brasileira, de taxação dos super ricos, que virou essa proposta que enfrenta resistência justamente pelos super ricos, obviamente, em todo o mundo, com manifestações expressas, contraditórias, que virou Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Me lembrei dos profetas, dos 12 profetas menores e dos 12 profetas maiores. E a lembrança deles, desses profetas, se fundamenta na questão da força que os moveu. Força atuante nas suas vidas, na sua espiritualidade, no seu engajamento, na sua fé, na sua entrega, no enfrentamento que fizeram de reis que os perseguiram. Alguns deles foram presos, como por exemplo Daniel, numa cova de leões, um poço fundo. Como Jeremias, acorrentado no fundo de um calabouço e morto, soterrado pelas lamas. Ou Amós, o profeta sem terra, que foi perseguido e desapareceu. Ou Jonas, que tentou ir para Nínive e quase morreu afogado, foi engolido, segundo o mito do seu livro Profeta Jonas, que quer representar muito mais do que aquele afogamento e aquela engolição por parte de uma baleia, que enfrentaram tudo por causa da sua fé e movidos por uma força extraordinária que a gente não vê muito comumente nas pessoas aqui. Profetas que enfrentaram, como eu disse, os reis, tanto os reis internos do seu Israel, da sua Judéia, como também os poderosos reis externos, que não cessavam nunca de invadir o seu território, em alguns casos de exilar quase um povo inteiro, a começar pela juventude e pelas lideranças mais combativas e resistentes, mais sensíveis à mensagem dos profetas. Enfrentarem o culto herético, o culto que sustentava a injustiça e o abandono dos órfãos, das viúvas, dos pobres, e serem perseguidos também pelos sacerdotes. Em alguns casos, que viraram reis, abençoavam os reis e abençoavam também, se tornando maldição, as suas injustiças. Que força é esta? Capaz de enfrentar o martírio sob as condições mais cruéis por serem desumanas.
E me lembrando de leituras, estudos desde o seminário, buscas pessoais, publicações e pesquisas, me lembrei de uma força que unia os 24 profetas, os 12 menores e os 12 maiores. Uma força atual que podemos acessar também, buscar essa força para nós. Que até devemos nos alimentar nessa mesma força, desde que nos dispusermos a mudar esse mundo que aí está. Sim, porque essa força ela não é uma força para abastecimento pessoal, para grandeza interior, para vaidade na acomodação do que aí está, sem nada fazer para mudar essa realidade. Não, esta força desinstala a gente, faz estalar as estruturas que sustentam a falsidade da nossa fundamentação e até de uma fé falsa que muitas vezes desenvolvemos em nós. Esta força está ao nosso alcance. Mas que força é essa? Para concluir, e desenvolverei, na medida que eu puder, diariamente, esse café com vocês, tomarei esse café com vocês para tratar desta força. A força que os moveu vem do Êxodo. Aquela extraordinária experiência que desinstalou milhares de escravos, de miseráveis, de pobres, arrastados como escombros, marcados pela miséria, pela pobreza, pelo medo e até pela covardia de avançar pelos caminhos abençoadores da libertação. Foi o Êxodo. É o Êxodo a base desses profetas. O Êxodo que eles pediam que fosse retomado, alimentado pelos reis, pelos sacerdotes, pelas lideranças populares. É o Êxodo, que é esta força que moveu Moisés e os seus companheiros de liderança e organização do povo hebreu, o povo acampante, o povo das barracas, dos barracos, das tendas pelo meio do caminho. É lá que os profetas alimentam a sua ousadia, alimentam a sua força, alimentam a sua missão profética para denunciar a quebra desta aliança por parte de reis, por parte do culto religioso, por parte dos sacerdotes, por parte da casta que se formou novamente, uma espécie de faraonização desses que deveriam seguir outro projeto, o que nasceu no Êxodo. Essa força extraordinariamente poderosa vem do Êxodo e do seu núcleo da divindade tão campesina, tão interiorana, tão simples, com quem se deparou Moisés nas campinas de Mediã, um Deus que fala de dentro de uma árvore, da copa de uma árvore, das chamas que se levantam da árvore, um Deus que não fala coisas para alimentar egoísmos, alimentar a sensação de mercado, a sensação de troca de mercadorias, mas um Deus que fala sobre o compromisso profético de um Deus que vê os oprimidos e
os gemidos dele sob as botas do opressor, que certamente hoje não aceitaria ser taxado, que não se aceitaria contribuir com projetos populares e políticas públicas para salvar os pobres. Foi lá, com este Deus, que o povo se encontrou. Primeiramente, Moisés se ajoelhou diante de um Deus tão simples, Yahvé, tão camponês, tão pedestre, tão presente e ativo. Este Deus é o núcleo do êxodo que os profetas quiseram retomar, numa aliança que eles quiseram sempre recriar, renovar, reforçar para salvar o povo. Na próxima edição falarei mais sobre o êxodo que alimentou os profetas, que se tornaram profetas revolucionários.